Em um Brasil onde a educação é muitas vezes vista como um terreno árido, algo raro e impactante acontece. Uma notícia de dedicação, sacrifício e um ato de solidariedade que tem o poder de mudar tudo. Em meio à falta de recursos, com professores enfrentando condições difíceis, uma descoberta surpreendente faz um político se sensibilizar de maneira única. O que aconteceu a seguir? Como uma simples visita pode transformar a vida de uma professora, de seus alunos e até de um programa de apoio. A educação no Brasil é um tema central, mas também é um campo repleto de desafios. Em muitas escolas públicas do país, a falta de recursos é uma realidade que não pode ser ignorada. Professoras e professores enfrentam diariamente dificuldades para fornecer o mínimo necessário para os alunos. Em algumas regiões, as salas de aula estão superlotadas, com materiais didáticos escassos, e muitos alunos não têm acesso a recursos básicos, como livros e até mesmo papel e caneta. As condições físicas das escolas muitas vezes são precárias, com infraestrutura deficiente e espaços inadequados para o aprendizado. Para muitos educadores, o desafio vai além de ensinar, mas de garantir que seus alunos tenham algo tão simples quanto o material escolar para acompanhar as aulas. A luta dos professores não é só pela educação de qualidade, mas pela sobrevivência da educação pública, em um sistema que muitas vezes não consegue acompanhar as necessidades reais da população. E é nesse cenário de dificuldades que algo surpreendente ocorre, mudando a perspectiva de um político sobre o papel crucial que os professores desempenham em nosso país. Foi durante uma visita de rotina a uma escola pública que Nicolas Ferreira fez uma descoberta que mudaria sua visão sobre a realidade da educação no Brasil. Ao chegar à sala de aula, ele se deparou com algo que poucos sabiam. Uma professora estava pagando do próprio bolso para garantir que seus alunos tivessem o material necessário para acompanhar as aulas. Sem recursos suficientes do governo, ela, que dedicava sua vida ao ensino, não hesitou em assumir uma responsabilidade que não era sua. Cada caderno, cada lápis, cada livro era comprado com seu próprio dinheiro, porque para ela, o aprendizado de seus alunos não poderia ser comprometido. Ao conversar com a professora, Nicolas ficou chocado ao perceber que a realidade de muitos educadores era ainda mais difícil do que ele imaginava. O sistema educacional, que deveria ser um pilar de igualdade, estava falhando, deixando os professores sozinhos em uma luta constante para suprir as necessidades básicas dos estudantes. E foi nesse momento de revelação que Nicolas tomou a decisão de agir, sabendo que algo precisava ser feito para apoiar essas figuras essenciais na construção do futuro do país. O ato de solidariedade da professora não passou despercebido, mas seu impacto foi muito além do que ela imaginava. Cada gesto, cada esforço para garantir que seus alunos tivessem o que precisava para aprender não era apenas uma ação isolada, mas um reflexo da dedicação que, infelizmente, muitos educadores no Brasil tendem a adotar devido à falta de apoio. Os alunos, com seus rostos iluminados pela esperança, estavam experimentando o poder do conhecimento, mesmo quando o sistema parecia falhar. Com o material escolar adequado, mesmo que comprado pessoalmente pela professora, eles podiam finalmente explorar o mundo da educação com mais equidade. Para os alunos, esse pequeno gesto de cuidado significava muito mais do que simples ferramentas de estudo. Era uma forma de mostrar que alguém se importava com seu futuro. E para a professora, esse sacrifício, embora necessário, não fazia mais sentido em um cenário onde o sistema público de educação deveria fornecer esses recursos. A dedicação da professora, que se multiplicava por cada aluno, não só garantia uma educação melhor para eles, mas também inspirava os próprios estudantes a valorizar o aprendizado e a se empenharem mais. Um simples gesto de ajuda tornou-se um símbolo de resistência, de força e de amor pela educação que precisava ser reconhecido e apoiado. Com o coração impactado pela descoberta, Nicolas Ferreira não poderia ficar apenas como espectador. Ele sabia que não poderia permitir que situações como essa continuassem a ser a realidade de tantas escolas no Brasil. A dedicação da professora, apesar de admirável, era um reflexo de um sistema falho e injusto, que sobrecarregava os educadores e comprometia o aprendizado das crianças. Determinado a mudar essa realidade, Nicolas decidiu agir.
Em vez de apenas expressar indignação, ele começou a articular uma proposta concreta para apoiar os professores que, assim como aquela professora, estavam enfrentando desafios extremos para ensinar. Ele lançou um programa de apoio direto, focado em proporcionar recursos para que os educadores não precisassem mais arcar com os custos dos materiais escolares de seus alunos. Além disso, o programa visava não apenas a entrega de materiais, mas também o fortalecimento das condições de trabalho dos professores, garantindo que eles tivessem o suporte necessário para se dedicar com qualidade ao ensino. Nicolas, com sua proposta, pretendia dar uma resposta clara àqueles que, no dia a dia, batalham para que as escolas não se tornem locais de desigualdade, mas sim espaços de oportunidade e aprendizado para todos. Ele sabia que mudar a educação exigiria mais do que boas intenções. Seria preciso ação concreta, apoio real e, principalmente, um compromisso com o futuro das nossas crianças. O programa de apoio criado por Nicolas Ferreira surgiu como uma resposta direta aos problemas identificados nas escolas públicas do Brasil, e seu impacto foi pensado de forma ampla. O objetivo principal era aliviar a carga dos professores, que muitas vezes são obrigados a financiar do próprio bolso materiais essenciais para o ensino. O programa propõe um repasse de recursos financeiros diretamente para as escolas, de modo a garantir que cada instituição tenha o suficiente para adquirir materiais como livros didáticos, cadernos, lápis, canetas e outros itens indispensáveis para o aprendizado. Além disso, o programa não se limita apenas a essa questão material. Ele também prevê o envio de kits escolares para alunos em situação de vulnerabilidade, garantindo que aqueles que mais precisam possam estudar sem se preocupar com a falta de recursos. Mas a proposta de Nicolas não parou por aí. Sabendo que a pressão emocional sobre os professores também é um desafio real, o programa incluiu ainda suporte psicológico para os educadores, com foco em seu bem-estar e desenvolvimento profissional. Dessa forma, a proposta buscava não apenas atender à necessidade imediata de materiais, mas também fortalecer as condições de trabalho para que os professores se sentissem mais valorizados e capacitados para exercer sua profissão com mais qualidade. A implementação do programa também se deu de forma estratégica, com a colaboração de secretarias de educação, organizações não governamentais e empresas do setor privado, que se uniram para garantir que as escolas públicas não ficassem à mercê da escassez de recursos. Com o apoio desses parceiros, o programa de apoio ganhou força, com a promessa de se expandir para outras regiões do país, alcançando o maior número possível de instituições de ensino. O impacto imediato foi visível. Escolas começaram a receber as doações e os recursos começaram a chegar rapidamente. Professores que antes estavam sobrecarregados com a responsabilidade de manter seus alunos equipados, agora podiam focar no que realmente importa: o ensino. Os alunos, por sua vez, estavam mais motivados, com a sensação de que seu aprendizado não estava sendo comprometido por uma falta de apoio. Esse programa, portanto, não era apenas uma medida paliativa, mas uma tentativa de transformar a forma como a educação é encarada no Brasil, mostrando que, quando o sistema funciona e as pessoas se unem, é possível criar mudanças significativas na vida de quem mais precisa. A repercussão do programa de apoio de Nicolas Ferreira foi imediata e surpreendente. Desde a implementação inicial, as escolas começaram a receber os recursos necessários e os efeitos puderam ser vistos de forma clara. Em muitas comunidades, professores que antes precisavam se preocupar com a falta de material estavam agora focados em ministrar suas aulas com mais qualidade e dedicação. O programa não só trouxe alívio imediato para as escolas, mas também devolveu a esperança a muitos educadores que viram a valorização do seu trabalho sendo concretizada de uma forma prática. Em algumas escolas, os alunos expressaram sua gratidão ao receber novos materiais com uma motivação renovada para estudar. Essa mudança visível, tanto para os professores quanto para os alunos, trouxe um impacto que foi além da simples entrega de recursos. O programa deu voz a um problema que até então parecia distante das autoridades, mas que agora estava sendo combatido com ações diretas. E, mais importante, a iniciativa de Nicolas Ferreira
despertou a atenção de outras instituições e políticos, que começaram a ver a necessidade de ampliar o apoio à educação pública em uma escala nacional. As imagens de professores recebendo seus materiais, as crianças felizes com seus kits escolares e as salas de aula mais organizadas e produtivas se tornaram um símbolo de que a mudança era possível. O sucesso inicial do programa abriu portas para mais parcerias e a ideia de um sistema educacional mais justo e igualitário começou a tomar forma. Esses primeiros resultados mostraram que, quando a ação é feita de forma estratégica e com empatia, as transformações realmente acontecem, trazendo benefícios reais e tangíveis para as escolas e seus alunos. Essa notícia nos lembra que, por trás de cada sala de aula, existe um professor disposto a fazer o impossível para garantir que seus alunos tenham a oportunidade de aprender. Porém, também revela que o sistema educacional precisa ser mais do que palavras vazias, mais do que promessas de melhorias. Ele precisa de ações concretas, de apoio genuíno e de um compromisso real com o futuro das nossas crianças. O programa de apoio de Nicolas Ferreira não é apenas uma medida para resolver um problema imediato. É um passo em direção a um sistema educacional mais justo, onde professores não sejam obrigados a arcar com custos que deveriam ser responsabilidade do Estado. Quando nos unimos, quando tomamos atitudes decisivas e concretas, conseguimos transformar realidades e abrir caminhos para um futuro melhor. A notícia dessa professora e o impacto de sua dedicação nos ensina que pequenos gestos de solidariedade podem gerar mudanças enormes, mas também nos lembra que é necessário o comprometimento de todos, governos, políticos e sociedade, para que esses gestos se tornem a norma e não a exceção. A verdadeira transformação vem quando todos têm as mesmas oportunidades, quando a educação é tratada como um direito fundamental e não como um privilégio. A mudança que vimos começar com esse programa pode ser só o começo, mas só se continuarmos a lutar por ela.